Exatamente. Vamos falar com o nosso convidado, Alexandre Santos? Bora, rapaz. Nosso amigo Alexandre. Mais uma vez, Alexandre, boa noite. Boa noite. Alexandre, conta um pouquinho sobre a sua história, Alexandre. Como é que você se envolveu na questão, na religião em si? Por gentileza, só para quem ainda não lhe conhece, passar a lhe conhecer agora, e aí a gente vai tocando o nosso bate-papo aqui, Alexandre. Pronto. Eu sou Alexandre Santos, pai de Ágata e de Antônio Neto, esposo de Jaqueline Norielli, todos cristãos. A minha história vem de toda a minha criação, certo? Quando eu nasci, os meus pais já eram cristãos, protestantes, e eu fui criado dentro dos preceitos bíblicos. Sim. Dentro de uma denominação. E quando eu cresci, por curiosidade dos jovens, eu quis conhecer o mundo, né? Espiritualmente falando, e parti. 18 anos, achava que era dono de mim. Tive algumas experiências, claro, óbvio, longe de Deus, desagradáveis. Conhecendo, assim, depois, a mulher que hoje é minha esposa, retomando o interesse por uma vida correta, uma vida cristã, já que ela também já era cristã. Isso me ajudou bastante a voltar. Porém, tive discordâncias no sistema chamado evangélico, gospel hoje. E Deus me direcionou a, nesse momento, estarmos reunidos com alguns irmãos que também não concordam com esse tipo de sistema. E somos de uma comunidade independente, chamada Comunidade Cristã Reformada Bereanos, onde nós congregamos constantemente, 3 vezes por semana. Buscamos a glória de Deus acima de todas as coisas, o anúncio do Evangelho, que Jesus morreu por aquele que crê, para que seus pecados sejam perdoados. Sim. E também ajudamos socialmente. A nossa comunidade é pequena, mas na medida do possível ali temos algumas realizações sociais, algumas obras sociais. Compreendi. Caio, tem alguma pergunta já para iniciar aqui para o nosso amigo? Sim, eu tenho. Eu queria começar já com 2. Cortou. Que você pudesse detalhar, desculpe, eu apertei aqui o botão sem querer. Renato ficou desesperado aqui. Renato Eu mesmo me calei, mas eu tenho 2 perguntas aqui, para que a gente possa detalhar para os nossos ouvintes. Primeiro, né, quais são essas situações desagradáveis que você disse que presenciou quando você espiritualmente adentrou no mundo, né, digamos assim, fora da religião? E o segundo, o que motivou você a romper, no caso, com as denominações tradicionais, né, do evangélica, né? O que aconteceu, né, que fez você, né, trilhar por um outro caminho? Primeiro, as situações desagradáveis longe de Deus é tudo aquilo que é proveniente do pecado. O homem, ele foi feito originalmente para ter um contato com Deus. Isso está lá relatado em Gênesis, a comunhão que o homem tinha antes com Deus. Após o pecado, a presença de Deus causa medo ao homem, causa repulsa, e ele se esconde. Então, toda vez que o homem ele rompe os laços com Deus, ele vive em um ambiente de insegurança espiritual, que reflete em uma insegurança emocional. Sim. E faz com que o homem longe de Deus entregue-se para satisfazer essa insegurança emocional. Sim. A situações arriscadas. Como alguns tipos de ambiente, como festas, o sexo ilícito, a bebida alcoólica usada... Qual seria o sexo ilícito, Alexandre? Todo o sexo sem compromisso diante do preceito de Deus. Qualquer sexo... Ou seja, sem um vínculo, sem namoro, sem casamento, né, ter uma festa... Eu acho que é sem casamento, Caio, sem casamento. Sem o casamento. O sujeito antes do casamento, nada de nada. Filho. No caso, na questão bíblica, é sem o casamento, certo? E, inclusive, dentro do casamento há também práticas irregulares diante de Deus. Então, no meu caso, como eu era solteiro, então era ilícito pelo fato de ser fora de um casamento. Entendi. E ambientes que levavam... Eu nunca fui usuário de droga,
Sim. certo? Mas o álcool demasiado e alguns tipos de atitudes ali promíscuas fez com que eu me encontrasse em um momento de tristeza. O homem sem Deus, ele sente um vazio que às vezes ele quer justificar com qualquer outra coisa, mas no meu caso, que tinha uma criação cristã, eu sabia que era a ausência do meu compromisso com Deus, era a minha falha com Deus. E a segunda questão, o que me fez romper o laço com as denominações, é justamente a secularização do governo da Igreja do Senhor. O que seria isso? O que seria isso? A Igreja do Senhor, ela é governada primeiramente por Jesus Cristo por seus representantes aqui na Terra, baseados na doutrina dos apóstolos. Sim. Então, tudo que foge da doutrina dos apóstolos e tende a ganhar características de qualquer outro tipo de governo e não da Igreja de Cristo é a secularização do governo da Igreja. Por isso você vai ver muitos pastores que são mais empresários, muito mais políticos, do que pastores em si. Entendi. Ou seja, o pastor que fala assim, vem ser feliz aqui, você vai conquistar sua casa, seu carro, você vai dar tudo de bom e melhor para sua família. Isso tá por fora. Secularização do evangelho. Então, você pegar o evangelho para obter coisas materiais. A pessoa vende a prosperidade. Seria isso? É a venda do evangelho. Na verdade é uma teoria, né? A teoria da prosperidade, né? Isso aí. É uma teoria dentro... Deixa eu passar aqui os números para os nossos ouvintes rapidamente, Alexandre. O pessoal quer fazer pergunta. Com certeza. O pessoal quer fazer pergunta ou fazer algum comentário aqui durante a nossa entrevista. Você pode participar pelo programa através dos números 7531990213, 7138388807, você liga e fala com a gente no ar, ou você pode mandar sua mensagem de áudio ou de texto pelo WhatsApp no 759-8215-3927. Temos também as nossas lives no Facebook e no YouTube, você comenta e a gente lê durante a entrevista, Rodrigo. Beleza. Só um destaque rapidinho. Sim. E você falou bem sobre a teologia da prosperidade, foi o meu primeiro embate com o sistema gospel evangélico atual. Daí, desses embates, eu comecei a estudar mais e vi que o problema não é só a teologia da prosperidade. Entendi. Então, eu não sou contra ter pastor, organizar igreja, pastor ter um auxílio de custo, nada disso. A minha questão mesmo é a venda do evangelho e as promessas que são feitas em troca de dinheiro. Isso é barganha com Deus, isso não é o evangelho de Cristo. Entendi. Ô Alexandre, você levanta questões que são, de certa forma, polêmicas. Por exemplo, você trata como pecado algumas coisas que para muita gente é uma satisfação. Uma delas o sexo, né, como a gente vê, a questão do consumo de bebida alcoólica, eu diria até o consumo de drogas, né, tanto lícitas quanto ilícitas. Para muita gente é algo recreativo. Né? Muita gente até defende a legalização das drogas, né, defendendo que o mal não é a droga, mas sim o ato, né, que as pessoas podem fazer, né, sob o efeito da droga. Eles defendem da seguinte forma, Alexandre. Isso daqui não é opinião minha, tá, Alexandre? Só para deixar claro, né? Só é o que os defensores dessa tese, eles colocam. O que é que eles falam? Eles dizem que nem todo mundo que usa drogas pratica crimes, né, como roubo e tal. Geralmente aquelas pessoas que não detêm o poder financeiro acabam escravos da droga e aí cometem um crime para poder suprir o seu vício, né? Um outro exemplo seria justamente eles fazem essa equiparação, né, entre a droga lícita e a ilícita, dizendo que muita gente que bebe também comete crime, que fuma cigarro também comete crime. Eu queria saber qual a sua opinião sobre isso. Você acha que essas pessoas, né, vão sofrer algum tipo de retaliação ou de ordem espiritual ou até físico durante sua vida, ou você acha que todos devem se respeitar, seguir a sua vida? Como é que você lida, a sua denominação religiosa lida com essas questões? Vou começar a resposta de trás para frente, com a palavra respeito que você falou no final aí. A questão é que nós podemos, de forma respeitosa, alertar as pessoas, certo? Então, assim, não é falta de respeito eu dizer que a pessoa ela está indo por um caminho errado. Sim. E o caminho que eu entendo como correto, pela minha fé, é tudo aquilo que a palavra de Deus diz ser correto. E a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nos domina é pecaminoso,
certo? Então, se uma pessoa ela é dominada pelo cigarro e pelo álcool, que são drogas lícitas, ela está em pecado igualzinho uma pessoa que está dominada pelo crack. Ponto. Então, nós entendemos que o homem ele precisa estar lúcido, cheio, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para que tome as melhores decisões possíveis para o seu bem e para o bem do próximo. Isso é viver para a glória de Deus. Sim. Então, tudo aquilo que roube a glória de Deus, que roube a sua consciência, te leve a uma situação vexatória, te leve a atitudes que você depois possa se arrepender, isso é pecado. E quanto à questão do prazer nisso, isso é óbvio, o homem morre para Deus quando ele peca e ele inclina-se para a carne. E a Bíblia relata que a inclinação da carne é para a morte. De forma alguma o prazer no sexo é pecaminoso. Porém, não é o prazer que deve ditar as regras na vida de um cristão. Não é porque aquilo me dá prazer que eu posso fazer de qualquer forma ou buscar aquilo como o objetivo principal da minha vida. Isso é o hedonismo, uma filosofia grega que dizia que o prazer é o fim de todas as coisas, o objetivo principal de todas as coisas. E nós cristãos acreditamos que o objetivo de todas as coisas deve ser a glória de Deus. Ô, Rodrigo, deixa eu mandar aqui um abraço para os nossos internautas, a turma aqui que já está comparecendo. A Adeli Santos, está nos acompanhando pela Rádio Web 2 de Julho. O André Henrique Souza, né, o Wilander Chagas. Isso, né, isso aí, acompanhando todos os dias. E ontem, acho que foi ontem, foi aniversário dele, tá? Mandar um abração atrasado, mas o que vale é a intenção, né? Com certeza. O Camon Teixeira Tomé também está acompanhando, o Rafael Borges, aqui a Ariane Borges também acompanhando, a Helena Pinto acompanhando o programa, a Márcia Ferreira, o André Henrique, o Elton Queiroz, está ligado na Rádio 2 de Julho, com Xande e Caio Pimenta. O Alexandre, veja bem, essa questão, né, da política dentro da religião é algo também polêmico, né, principalmente agora com esse acirramento, né, de tensões entre PT e Bolsonaro. No dia 7 de setembro nós vimos muitas denominações religiosas, né, mais até do que partidárias, em apoio ao presidente Bolsonaro, eles que dizem que o presidente Bolsonaro defende, né, as teses, né, evangélicas, a questão da moralidade, né, do conservadorismo, de costumes, essa coisa toda. Né? E, inclusive, eu ouvi alguns evangélicos dizendo que evangélico não pode votar na esquerda, não pode votar no PT, porque o PT é a favor do aborto, porque a esquerda é a favor do aborto, aquela papapá. Como é que você enxerga essa relação da religião, não só a evangélica, claro, evangélica que você faz parte, né, dessa seara evangélica, mas da religião como um todo com a política? Como é que, na sua visão, como é que deve ser essa relação e se realmente deve ocorrer esse ativismo político aí que a gente tem assistido, né, das diversas, né, denominações religiosas, não só a evangélica, mas também espírita, o próprio católico também? Assim, Caio, há muitos equívocos no que diz respeito à vida do cristão relacionado à política. Sim. E a primeira orientação que eu dou é que todo cristão ele evite os extremos, certo? Porque, basicamente, hoje, muitos cristãos não sabem nem o que é esquerda ou direita. Não sabem. São palavras usadas lá na França, na Revolução Francesa. Sim. Lá os que sentavam à direita eram a favor da religião e do rei. E os da esquerda eram a favor de uma vida mais justa. Então, do nascimento da direita ou da esquerda, o cristão ele deveria ser o centro, né? Ele deveria ver Deus, a religião, como algo prioritário em sua vida e também uma igualdade social. Sim. Então, nenhum extremo é agradável, nenhum extremo é correto, certo? Agora, o que é que acontece hoje com o nosso contexto político? A esquerda ela se tornou ideológica e não somente política. E o que é que acontece? Depois de Marx, a esquerda ela vem como uma ideologia, como uma ciência política. Sim. E Marx ele era ateu, confesso. Não só ateu, como anticristão. Ele chegou a dizer que a religião é o ópio do povo. Para quem não sabe, o ópio era uma droga
muito barata, usada por pessoas muito pobres, que usavam para fugir da realidade, como o crack que é usado hoje em dia. Então ele quis dizer claramente que a religião é coisa de pessoa sofredora, que não consegue encarar a realidade, não tem moral para enfrentar os seus problemas, e então recorre à religião como uma fuga. Isso é uma mentira. Outra coisa que a esquerda faz hoje é defender muito mais pautas ideológicas do que política. Por exemplo, quando fala sobre a esquerda no Brasil, o que é que você lembra, Rodrigo? LGBT, liberação da droga, liberação do aborto. Sendo que a esquerda ela surgiu como uma política para cuidar dos mais pobres. Então, será que todo pobre só pensa em aborto, em LGBT e em droga? Não. Tem muita pessoa que vem da periferia e ela quer montar o próprio negócio. E é a direita que vai lá e diz assim, não, temos que ser liberais. Temos que cobrar menos impostos e pegar e a pessoa botar uma banca de laranja na sua porta e ela ser responsável pelo lucro dela. É o capitalismo que diz isso. Mas, volto a dizer, a direita não é o caminho. A extrema-direita não é o caminho. O que é que acontece? Perguntaram sobre o Bolsonaro. O que é que acontece com o Bolsonaro? Eu não sei se por inteligência ou se por sinceridade, Bolsonaro surgiu em um tempo onde a esquerda estava afrontando demais a família tradicional brasileira, por causa do marxismo. Porque a família tradicional é um problema por marxismo? Porque ele dizia que a família tradicional era responsável pela detenção do dinheiro para as minorias. O caso, você casava com a mulher, juntava a riqueza da fortuna, a sua família com a família dela, que ia ficar toda para os seus filhos, e seus filhos iam ter ali uma pequena família para controlar todo o poder. Isso é história, eu não vou adentrar muito, porque foge um pouco do foco. Então, o que é que acontece? A guerra de Marx era contra a família tradicional, porque ele dizia que a família tradicional era o sustento do capitalismo. Certo? Então, Marx queria isso com o poder, ele queria pegar trabalhador em fábrica, que pegassem armas, que invadisse propriedade. Gramsci, alguns anos depois, discípulo dele, diz não, é pela cultura. E aí vocês podem pesquisar sobre a escola de Frankfurt, na Alemanha, onde pessoas estudaram forma de, pela cultura, chegar ao poder político. E é por isso que a gente vê a esquerda, primeiro, oferecendo aos jovens droga, oferecendo às pessoas irresponsáveis, que não é todo caso de aborto, que é por irresponsabilidade. Esse é outro caso. Mas uma jovem, ela é ensinada o que? Não, vai liberar o aborto. Vote em um partido de esquerda, que se um dia você com seu namoradinho em uma festa beber demais e esquecer do preservativo, você vai no SUS e aborta. Então é justamente isso. Bolsonaro pegou o bonde andando, pegou a ponga, volto a dizer, não sei se por inteligência ou se por sinceridade, de voltar a defender a família brasileira. E Bolsonaro não chegou lá à toa, não. Ele chegou lá com a maioria dos votos da população brasileira. Então, eu creio que ainda o Brasil se preocupa com a sua família, com o futuro dos seus filhos. Então, foi isso. Eu posso dizer que Bolsonaro é o salvador? Não é. Está longe de ser um homem pecador como outro qualquer. Eu posso dizer que a direita é o caminho para a felicidade eterna? Não é, o caminho é Jesus. E querendo ou não, uma hora ou outra, esse mundo vai se acabar. O mandato de Bolsonaro vai acabar. O PT pode voltar ao poder, um partido pior, que misture o pior de Bolsonaro com o pior de Lula. Ou seja, só para resumir no caso, claro, você vai dar também o seu entendimento, mas o que me parece é que o que há, na verdade, é uma afinidade, pelo menos de pautas, tanto dos evangélicos quanto da proposta do governo Bolsonaro, e isso é que faz ter essa aproximação, no caso. Sim, e as igrejas, o cristão, individualmente, ele tem todo o direito de votar, ele é livre. E o cristão, ele precisa estar inserido em todas as esferas que ele puder estar inserido. Econômica, social, política, porque nós entendemos que com a mente de Cristo, com as instruções da palavra de Deus, podemos melhorar qualquer ambiente que nós coloquemos os nossos pés. Sim. Então, eu não sou contra o cristão na política, mas eu usar a placa da minha igreja, um local onde eu reúno os meus irmãos para falar de Deus, para glorificar a Deus, para defender Bolsonaro ou Lula, eu estou desviando o sentido da igreja do Senhor. O objetivo da igreja do Senhor.
Você está entendendo? Então, o cristão ele participa da política, mas a igreja ela não defende candidato A ou candidato B. E essa afinidade, ela existe partindo daí, dos conceitos cristãos relacionados à família. Porém, o que estamos vendo também são líderes religiosos famosos no Brasil pegando essa ponga para enriquecer as suas igrejas. Porque a pessoa diz o quê? Eu estou fechado com o Bolsonaro. Então, uma pessoa que está decepcionada com o PT ou com o partido de esquerda, ela chega na igreja, ela não pergunta mais o que é que prega aqui, ela pergunta aqui, o pastor de vocês é Lula ou Bolsonaro? Isso é real. É real? Eu sou questionado. É mesmo? Vem cá, na comunidade de vocês aí, é Lula ou Bolsonaro? Você é Lula ou Bolsonaro? Então, quando as pessoas encontram hoje um líder cristão, elas não só perguntam cristão que defende, qual a pauta bíblica, já perguntam que partido defende. Então, as igrejas estão procurando ser beneficiadas também com o fenômeno Bolsonaro, o chamado fenômeno Bolsonaro, que alguns cientistas políticos têm usado para definir essa onda de 2016 para cá, do retorno da lei, da moral da família brasileira. Temos aqui alguns comentários, Rodrigo, dos nossos internautas. A Keire Moraes está aqui mandando uma boa noite. Ela diz que concorda, né, com o Alexandre e diz aqui que a esquerda já se provou não sendo o caminho. Marx estava errado e era um filósofo burguês hipócrita. O André Henrique está aqui comentando, dizendo que a pessoa com deficiência, junto à pessoa idosa e à gestante, são os grupos de mais vulneráveis. Ele diz que não vê grande preocupação com tamanha intensidade em defender estes como defendem outros grupos. Então há aí uma certa sensação, pelo menos por parte dos nossos internautas, de que algumas prioridades são postas em escanteio em detrimento de outros, né? Isso atrapalha aí a convivência entre alguns aspectos políticos e a religião, no caso aí, a religião evangélica defendida pelo Alexandre Rodrigo. De fato, isso é uma verdade, viu, Rodrigo e Caio? Você sabe o que é que eu observo? Primeiro, essa assistência social que é cobrada hoje, seja de Bolsonaro, seja de Lula, não é uma criação da esquerda. A esquerda veio surgir no século XVIII, essa noção de esquerda, de olhar para o pobre, foi mais enfatizada no século XIX, com Marx. Porém, eu acho que isso tudo é desculpa para se chegar ao poder, mas a Bíblia fala isso há séculos atrás. Você vai ver, por exemplo, Deus dizendo ao todo o povo de Israel que daquilo que eles escolhessem da terra, pegasse o necessário e o que sobrasse ali, ou que o vento derrubasse, ficasse para os mais vulneráveis. Então, o cristão que ele não observa isso, ele está desobedecendo a Deus, ele não está sendo de direita ou de esquerda, ele está sendo desobediente a Deus. Deus diz assim, não tenham nem muito cuidado no momento de arrancar as uvas, ou seja, olhar minuciosamente se não sobrou nenhuma no galho. Não, aquilo que ficar é justamente para o pobre, para a viúva, para o estrangeiro, para o órfão, que não tem propriedade. Então, Deus sempre se preocupou com a causa. Todo cristão, ele sempre se preocupou com a causa do mais pobre, sem precisar da esquerda brasileira ou de qualquer ideologia de esquerda. Sim. Certo? Sim. Então, eu creio que as igrejas elas estão muito equivocadas em pensar que elas vão ter um líder aqui na terra que beneficia a igreja. Não, é o contrário, é a igreja que deve beneficiar o mundo. Eu, como cristão, eu tenho que chegar no local e perguntar como é que eu posso ajudar aqui e não como é que eu posso ser ajudado. E só mais um comentário sobre igreja e Estado. Eu gostaria de deixar bem claro que todas as vezes que a igreja se juntou ao Estado, o beneficiado foi o Estado e nunca a igreja. Se você observar o que Roma fez com a igreja do primeiro século, foi terrível. Cristãos foram mortos por leões, cristãos tiveram corpos queimados em praça pública, certo? Quem não obedecia ao imperador era sacrificado ao vivo para servir de exemplo. E o que é que aconteceu, Rodrigo, nesse tempo? A igreja cresceu. A igreja, quando ela é inimiga do Estado, quando o Estado pisa na igreja, a igreja cresce. Sabe por quê? Porque a igreja ela é sustentada, ela é mantida, ela é protegida pelo Senhor Jesus Cristo. Então, não preciso de um líder político aqui na Terra para me proteger como cristão, mas como cidadão eu preciso. Agora, o Rodrigo, chegou aqui uma pergunta do nosso ouvinte, o Ricardo. Ele disse que está acompanhando a gente
ele é da cidade de Aramari. Ele diz aqui que gostaria de saber do pastor Alexandre, né, na visão dele, o que é o verdadeiro evangelho. Gostaria de ouvir isso do pastor Alexandre. O verdadeiro evangelho, ele diz o seguinte: todos pecaram e necessitam de Deus. Está lá no livro de Romanos. Então, o evangelho, ele significa boas novas. O que é essa boas novas? É que Deus perdoa o pecador. E esse perdão, ele vem mediante a fé em seu Filho Jesus Cristo e em seu sacrifício ali na cruz. Então, essa é a boa nova. É dizer ao homem: você pecou e você está caminhando para a condenação eterna, que é a ira de Deus. Porém, Deus, por graça e misericórdia, enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim. Então, o Evangelho, Ricardo e todos os ouvintes, Caio, Rodrigo, é o anúncio que Deus perdoa o pecado e vem buscar aqueles que creram no seu Filho. Certo? O Evangelho, ele tem poder de transformar vidas, e sim, com uma vida correta, com um pensamento correto nos seus negócios, na sua família, você vai ter um bem-estar na terra. Isso é indiscutível. Deus nos abençoa também aqui na terra. Porém, o Evangelho, ele nos dá uma promessa de vida eterna. Ainda que o nosso corpo pereça, ainda que eu passe fome, ainda que eu passe necessidades, Jesus me avisou: no mundo tereis aflições. Os apóstolos tiveram a vida drasticamente mudadas para pior depois que começaram a seguir a Cristo. Sim. Todos morreram de forma terríveis, degolados, crucificados. Mas por que esses homens continuavam pregando o Evangelho? Porque o Evangelho é a promessa da vida após a morte. Entendi. Agora, o Alexandre, de acordo com as suas colocações, a questão política, né? A gente vê aí constantemente, se você abrir hoje um site de notícias, enfim, ou ligar a televisão, em algum momento vai aparecer pessoas, líderes famosos, estrelas do Evangelho. Eu vou citar alguns nomes aqui, sim, né? Silas Malafaia, que carrega Bolsonaro praticamente debaixo do braço, né? Tem o R.R. Soares, tem o Edir Macedo, né? Todo esse apoio, essa coisa com o Bolsonaro. Então isso é excessivo, então, né? Isso não faz bem para o meio cristão, então. Você que está me ouvindo, me perdoe se isso te ofender. As pessoas ofendem a Cristo a todo momento e não estão nem aí, então eu posso ofender em nome de Cristo. Você que é seguidor de Edir Macedo, Silas Malafaia e R.R. Soares, saiba de uma coisa: primeiro, eles são aproveitadores. Eles usam a Bíblia para ganhar dinheiro, isso é claro. Não precisa ser o gênio muito inteligente para ver a vida que esses caras levam e de onde eles tiram o sustento dele. É dos pobres. Sim. É do desesperado. Uhum. Ponto. Então, se uma pessoa ela tem coragem de aceitar o tal do trízimo, que o Silas Malafaia defende, que a pessoa pegar 30% do seu salário, imagina uma pessoa que ganha R$1.000, tirar 300 para dar a Silas Malafaia. Isso não só em um país, em uma cidade, em um estado, mas no país todo. Ele faz esses lances aí. Então, se uma pessoa ela consegue se aproveitar de pessoas humildes, assalariadas, você acha que não ia pegar uma ponguinha no presidente da República? Sim, entendeu? Entendi. Então, são aproveitadores, tiram de todos os lados. Então, as pessoas estão vendo assim, eu chego perto de Bolsonaro e digo que defendo a família, minha igreja cresce. É a secularização, é a igreja se prostrando diante do Deus do Estado. Entendeu? É a necessidade de tirar de qualquer lugar que seja possível tirar. Isso não é evangelho de Cristo. Você vê, por exemplo, é uma igreja que eu defendo, eu amo. Não congrego porque em Aramari não tem, mas quando estava em Alagoas eu congregava. Você vê, por exemplo, você pode me apresentar algum pastor presbiteriano, sim, do Concílio Presbiteriano do Brasil, do Conselho Presbiteriano do Brasil, em campanha a Bolsonaro? Você já viu Bolsonaro discursando em um culto em alguma igreja presbiteriana? Em uma igreja batista reformada? Bota no Google aí, desafio qualquer ouvinte aí. Não é que eles são perfeitos, não, são humanos. É uma igreja que eu amo, mas eu tenho algumas reservas. Porém, levam muito a sério a questão da separação entre Deus e o Estado.
Já tivemos ministros, desculpa agora não saber, mas já tivemos 2 ministros, não sei se ainda permanece, no governo Bolsonaro, que são pastores presbiterianos e nunca usaram o nome da presbiteriana para defender Bolsonaro ou para ser beneficiado por Bolsonaro. Ah, mas ministro fulano de tal é da Assembleia de Deus, Otônio de Paula, Damares é de tal e tal igreja, pessoas que infelizmente estão lá do lado de Bolsonaro, mas estão usando placa de igreja em nome de Bolsonaro para se promover. E eu não concordo com isso, isso não é Bíblia. É complicado. Ô, Alexandre, uma outra situação também que a gente fala muito, né? Tem essa questão política, mas também tem a ciência, né? O conflito entre religião e ciência, né? Agora, mais do que nunca, né? Ainda mais com essas questões aí, né? Envolvendo Covid-19, né? Teve pastor dizendo que tinha feijão que curava a Covid, essa coisa toda, vendendo esses produtos aí, né? Água de não sei o que lá, que cura doença e tal, né? Como é que você vê essa relação hoje da ciência com a religião, né? Se uma é inimiga da outra, ou se há um espaço para convivência pacífica entre a ciência e a religião? É assim, Caio, não existe conflito entre a ciência e a religião. O que existe conflito é entre alguns cientistas e a religião. Mas a ciência, ela vai apoiar de maneira palpável ideias que a Bíblia já nos dizia há muito tempo, certo? Por exemplo, Salomão dizia que o Senhor controlava até as correntes que existem por dentro do mar, no tempo onde o homem não sabia nada de navegação e não sabia nem o que era corrente marítima, praticamente. Isso veio ser desenvolvido pelos medos e persas depois, enfim. Então você vai ver que a ciência é o poder de Deus na inteligência humana nos ajudando. Uhum. O que acontece é que, como em qualquer outra esfera que o homem ele está ali falando, ele muda alguma coisa. O homem é pecador. Então, alguns cientistas tentam provar a inexistência de Deus. Agora, a verdadeira ciência, ela não é contra Deus. E Deus, ele não é contra a verdadeira ciência. Eu, como cristão, eu tomo vacina, eu tomo remédio, eu vou a médico, eu creio na ciência, eu acredito naquilo que já foi experimentado, testado e comprovado, porque eu entendo que Deus levanta cientistas, levanta médico, levanta pessoas para beneficiar a existência humana. Entendo. O Alexandre, você comentou a respeito do aborto, sim, né? Sim. Isso. A sua posição a respeito, o evangelho em si, a respeito do aborto e do aborto que é legal, realizado devido ao estupro. Sim. Existe a diferença? Como é que a sua visão a respeito disso? Bom, é um tema bem difícil, Sim. que não temos tempo para conversar tudo sobre isso, mas você pediu a minha opinião. Então, sim. A minha opinião, quanto cristão, vou falar como cristão, qualquer morte de inocente é pecado, certo? Pecado. Porém, como cidadão, é necessário que algumas coisas sejam colocadas em pautas antes de se oferecer o aborto. Sim. As pessoas pedem muito para que o SUS ofereça gratuitamente o aborto com médicos e pouco a gente vê se pedir para que o Estado mantenha a família que tem uma jovem grávida por causa de um estupro. Entendo. Então, o que eu acredito como cidadão, o meu desejo cidadão é que ninguém tire o seu filho. Certo. Mesmo que ele seja fruto de um estupro, ele não é o estuprador e aquela criança inocente no ventre, ela não leva a culpa do seu pai. Eu entendo todo o dano psicológico, muito mais do que material, é o dano psicológico causado. Mas com assistência correta do Estado, quanto à saúde mental, física e financeira daquela pessoa, a pessoa tinha que ter a oportunidade de depois decidir se ia entregar a criança para adoção ou se ia criar. Sim. Então essa é a minha opinião e é esse o desejo, que se chegasse um dia em que mesmo que a gravidez fosse indesejada, a pessoa se sentisse amparada e futuramente a criança já saudável, já fora do ventre, ela decidisse se entregar a uma família. Tantas famílias estão aí esperando nas filas por adoções, né, para adotar uma criança. Quantas pessoas não podem ter? E quantas pessoas que foram fruto de estupro hoje
são pessoas que influenciam de forma extremamente positiva a sociedade. Entendo. Então eu sou a favor da vida. Eu sou a favor da vida. Caio Pimenta. Tem pessoas, Rodrigo e Alexandre, que falam que a questão do aborto é uma questão de saúde pública. Por quê? Porque dizem que mesmo não sendo liberado, acontece. Então, eles falam que na impossibilidade de se evitar que pessoas façam clandestinamente o aborto, é preferível que se libere, para que pelo menos aquelas que queiram fazer o aborto, que tenham o mínimo de assistência de saúde, né, para que possam fazer de forma segura, e colocam até o SUS, né, como aí o provedor de abortos legais no país, liberados para, principalmente, os mais pobres. Né? Como é que o Alexandre vê isso, né, essa questão da questão social também? A gente sabe que o pobre, né, sofre mais com a quantidade de filhos, porque filhos hoje é gasto, né, toda a infraestrutura que tem que ser dado à criança, educação, alimentação, enfim. Né? Como é que você enxerga toda essa situação, né, social do país, né, e essa situação também de saúde pública, questão dos abortos clandestinos? Certo. Nem tudo que é clandestino, que é feito de forma clandestina, pode ser usada como uma base para que a gente faça alguma lei que deixe de ser clandestino. Por exemplo, o uso de arma. É porque muita gente que anda armado sem ter o posse de arma, ela compra uma arma ilegal. Então vamos dar arma a todo mundo assim? Não é justamente isso que a esquerda fala contra Bolsonaro? Né? Então, por que a esquerda pede que se legalize um crime só porque tem pessoas que fazem de forma ilegal? Então, esse não é o caminho de raciocínio. Nós não devemos basear nossas opiniões porque existem pessoas que fazem legal. Se for assim, então vamos liberar droga aí. Então, eu creio que o Estado ele tem que dar o suporte para que a pessoa não veja o aborto como a única solução. Entendo. Ô Caio, eu vou fazer algumas perguntas aqui pro Alexandre. O reloginho já está aqui na tela, tá? Alexandre, me responda assim, jogo rápido. Sim. Tá? Certo ou errado? Sim. Tá bom? Vamos lá. O cristão ao motel, certo ou errado? Com quem? Com a sua esposa, né? Lógico. Preferível que seja um hotel. Um hotel. Preferível. Certo. Bebida. Uma cervejinha, um chopp, um vinho, com um limite. Pecado é o quê? Mesmo com limite, para algumas pessoas seria um pecado. Por que para algumas? Porque, veja bem, as pessoas que já tiveram, antes do evangelho, um apetite muito grande pela bebida, ela sempre vai incorrer num perigo muito grande e a qualquer momento ela cair. Entendi. Então eu desencorajo a qualquer pessoa que teve uma vida muito voltada à bebida, tá na igreja, agora eu estou salvo, vou tomar um pouquinho. Porém, na Bíblia você não vai encontrar uma proibição clara quanto ao uso de qualquer que seja a bebida alcoólica. Fala sempre sobre a embriaguez. Certo. Caio Pimenta. Então, são 7 horas, mais 58 minutos. Quero agradecer aqui a presença do Alexandre aqui com a gente. Deixo você à vontade, Alexandre, para que você possa fazer suas considerações finais. Mas foi muito boa a entrevista, viu? Gostei muito das suas respostas e gostei muito da sua disponibilidade em responder a todas as perguntas. Não fugiu de uma. Não, né? Por mais polêmica que fosse, com muito respeito, né? Eu quero agradecer a grande oportunidade que vocês me deram aqui, glorificar acima de tudo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pois sem Ele nada somos e nada podemos fazer. E pedir a todos vocês que tiverem dúvidas quanto a qualquer outro assunto, que entre em contato com o Rodrigo, que tenha o meu contato aí. Pode passar seu WhatsApp se você quiser, aqui? Pode. É o 7591125668, certo? Quem quiser salvar aí e busquem a Deus enquanto se pode achar. Essa é a mensagem que eu deixo no final aí. Valeu, mandar um abraço aqui para a Isadora Bittencourt também acompanhando a gente, o Weber Coelho dizendo que o Estado já dá suporte para a prevenção, nem isso é seguido por muito. Se eu não tiver noção que existe punição para o meu ato, nunca terá disciplina.
a opinião aí do Weber. E mandar aqui um abraço pro Dalto Neto também, Rodrigo. Com certeza, Dalto Neto. Neto, daqui a 2 semanas, volto lá, tá? Pra dar uma ajeitada no cabelo novamente. Tá bom, meu amigo? Um abraço. Bom, por hoje é só, né, Rodrigo? É isso aí. Renato tá dando tchau aqui, tá? Então, boa noite. Por hoje é só. Desejar uma boa noite, um ótimo fim de semana para os nossos internautas ouvintes. E estaremos de volta segunda-feira, né, Rodrigo? Com certeza. Gustavo Carmo, um abraço. Pronto. Um abraço a